Primeiro, sejam todos bem-vindos. Muitíssimo obrigado pela presença de todos vocês aqui. Essa é a primeira experiência do que a gente está chamando de estúdio de portas abertas. A gente vai selecionar algumas terças-feiras, não necessariamente regulares, assim, a gente não vai prometer que seja uma vez por mês ou 2 vezes por mês, enfim. Vai ser quando a gente conseguir, quando der certo, abrir um espaço de discussão gratuito sobre artes em geral, sobre a atividade de dar aula, sobre a atividade de desenhar, de ser ilustrador, de ser quadrinista, enfim, são muitas possibilidades aqui. E a gente resolveu inaugurar esse espaço com esse bate-papo em que a gente vai tentar fazer algumas reflexões sobre desenho. E o questionamento principal do assunto de hoje será como a gente entende que seja um bom desenho, né? O que determina um bom desenho, por que a gente estuda tanto desenho, enfim, como a gente julga o desenho dos outros, como os nossos desenhos são julgados, né? Esse é um assunto muito interessante, na minha opinião. Pode entrar, bem-vinda, para você que dá aula, porque para a gente que dá aula, especialmente para quem dá aula para crianças, assim, você tem que lidar com os pais também, né? E aí você vai lidar com uma série de ideias pré-concebidas sobre o que é um bom desenho, sobre onde o filho, né, ou a filha deles deve chegar para o que eles consideram ser um bom desenho. Assim como quem dá aula para adulto também, para quem dá aula para adolescentes, né? Há uma expectativa de quem vai estudar desenho, ou de quem vai tentar trabalhar com desenho, sobre esse parâmetro aí, né? Será que a gente alcança esse parâmetro? Será que ele existe de fato e tudo mais, né? Eu não tenho nenhuma pretensão de fechar nenhum ponto, não tenho nenhuma pretensão de determinar nenhuma resposta aqui para vocês. Eu não tenho uma resposta pronta, isso é um grande spoiler, por favor não saiam. Mas eu tenho a pretensão de tentar ser o mais rápido possível com esses slides, com essa apresentação, que vai nos dar, eu acho, terreno fértil o suficiente para chegar na parte que eu mais gosto, que é a parte do diálogo, em que vocês vão levantar perguntas, mas também vocês podem afirmar opiniões, né, para a gente debater aqui juntos. Então a ideia é que a gente aproveite essas 2 horas para pensarmos juntos isso, o que é um bom desenho. Combinado? Ok. Dito isso, eu preciso, de maneira mais breve possível, me introduzir, porque a maioria me conhece, mas nem todo mundo me conhece, tem pelo menos 2 pessoas novas aqui. Então, eu comecei a desenhar, como acho que a maioria das pessoas que desenham, ou quase todo mundo que desenha, desde criança, por uma atividade absolutamente natural. Eu acredito que essa atividade de desenho para crianças seja uma atividade natural. E se tiver alguma influência familiar, isso torna, além do natural, mais afetivo, né? A criança vai ter mais vontade ainda de desenhar por causa de alguma relação. E a minha relação era com a minha avó, né? Meus pais costumavam me deixar na casa da minha avó quando iam trabalhar e tal, e a minha avó pintava quadros, e ela tinha aulas de pintura, então não tinha quem me deixar, me levava para aula de pintura, e eu sempre fui muito tímido, sempre fui muito calado, e para não ficar tímido, calado, sem fazer nada, me entregava uma telinha em branco, tintas, pincéis e tal, e meu primeiro contato, na verdade, foi com esse material, mais até do que lápis, papel e borracha, foi com tintas, pincéis e telas, né? Então, minha avó nunca foi pintora profissional, na minha família não tem desenhistas profissionais, mas teve essa influência importante. Eu costumo dizer também, de uma maneira um pouco dramática, assim, que os quadrinhos me salvaram, né? Também, como quase todas as famílias, a minha família, meu núcleo familiar, tinha alguns problemas, né? A minha mãe, por exemplo, sofria de depressão, e, enfim.
uma série de questões. E eu tinha nos quadrinhos, não só na leitura dos quadrinhos, como na possibilidade de criar quadrinhos, um espaço que eu me sentia absolutamente seguro, sabe? Era um universo que era colorido, era um universo que, via de regra, tinha um final feliz, em que as coisas eram bem resolvidas, em que o bem vencia o mal, né? Em que as coisas, enfim, se resolviam de alguma forma. Então, quando eu sentia que existia um peso muito grande, assim, próximo a mim, eu tinha um refúgio. E esse refúgio era nos quadrinhos. Então, a origem da minha grande paixão, da minha relação absolutamente profunda com essa linguagem específica que envolve desenho, que são as histórias em quadrinhos, vem daí. Né? Vem dessa necessidade ou de ter achado esse refúgio, essa saída para problemas cotidianos, familiares, enfim. O desenho, para mim, também sempre foi um fator de relação social. Né? Então, como eu falei para vocês, quando eu era criança e adolescente, eu era extremamente tímido, a ponto da minha mãe me mandar para psicólogo, para tentou me colocar em teatro, e não deu certo. O teatro foi uma grande tragédia. Só consegui fazer cartaz. Foi uma grande tragédia. Foi uma grande tragédia. Eu só consegui fazer um cartaz, para não dizer que eu não fiz nada no teatro. Fiz um cartaz de uma peça que não sei nem se existiu. Então você é em quadrinho, né? As lembranças dessa situação aí. Eu me lembro de um ensaio trágico, assim, que a professora viu que eu não tinha talento para nada e me colocou para ser a árvore. Né? Enfim, é só ficar assim, né? Mas o braço cansava, eu caía e eu não conseguia ser a árvore. Foi horrível. Mas o fato de eu desenhar, pessoas acabavam puxando assunto, tinha aquela história do me desenha e tal, que ao invés de ser ruim no começo, na verdade, criava relações, né? Criava laços. Eu começava a conversar com pessoas, criar amizades, descobria que também quem desenhava, e aí quem desenhava me chamava para desenhar juntos na casa dele, etc. e tal. Então, essas coisas foram sendo muito positivas para mim. No final da minha adolescência, quando eu resolvi fazer o vestibular, eu tive o período que eu chamo de o desvio, né? Porque em nenhum momento, nem da minha infância, nem da adolescência, eu considerei a possibilidade de ser desenhista profissional, muito menos quadrinista profissional. Então, a opção que eu trilhei foi o direito, que eu tentei trilhar, né? Foi o direito. Então, eu fiz faculdade para direito, fiz vestibular para direito, passei um ano lá e foi um dos anos mais infelizes da minha vida. Foi outra tragédia, né? Essa realmente muito ruim. E me reencontrei quando eu descobri a possibilidade de trabalhar com isso, de trabalhar com desenho. Eu descobri essa possibilidade na oficina de quadrinhos da UFC, depois de um ano fazendo direito, acabei largando a faculdade, fiz vestibular novamente para comunicação social, porque a oficina de quadrinhos da UFC era um projeto de extensão da comunicação social, o que significa que eu nunca quis ser jornalista, nem publicitário, nem nada. Ainda é. Não é mais o Jesuíno, mas agora é o Ricardo Jorge, o professor Ricardo Jorge. Então, tudo que eu queria, na verdade, era poder estar dentro de uma universidade em que eu podia me formar, mas também podia falar sobre quadrinhos, escrever sobre quadrinhos, pensar quadrinhos e, quem sabe, já trabalhar com quadrinhos, né? Então, eu entrei na comunicação social em 95.2, um ano e meio depois que entrei no direito, e já em 96.1, já estava trabalhando profissionalmente com histórias em quadrinhos e trabalho desde então com isso. Eu sou quadrinista, eu sou desenhista / ilustrador e sou arte educador desde 96, né? Já faz bastante tempo. Eu costumo dizer que toda vida que eu tenho horas vagas, ou quando eu tiro férias, ou quando eu viajo, o que eu escolho fazer é desenhar. Que é muito maluco isso, né? Mas não com o peso da profissão, não com o peso do prazo, mas com a relação, que é a relação original que o desenho tem na minha vida, que é o prazer e a terapia, né? O desenho me acalma, o desenho me concentra, o desenho me traz para o agora, me traz para o hoje, e me dá muito prazer o processo de desenhar, talvez até mais do que o resultado de qualquer desenho.
Então, de maneira muito resumida, essa é a minha história, a minha relação original com o desenho. E eu queria mostrar para vocês aqui na tela, eu queria que vocês prestassem atenção, numa série de desenhos agora, né, para a gente entrar no clima do que a gente quer falar e para a gente tentar entrar no final na pergunta chave do nosso bate-papo, que é o que é um bom desenho. Vocês perceberam dessa sequência de imagens? Uma era extremamente fidedigna, né? Bem fiel à realidade, e aí, pelo que eu percebi, é a passada das imagens que ficam cada vez mais estilizando. Certo. Ok. É isso mesmo? Aí tinha um realismo extremo, depois passou a arte renascentista, né? E aí foi melhorando, foi pra cartoon, que eu particularmente prefiro. Foi evoluindo. Foi evoluindo, né? Esteve melhorando também, ganhei. Inclusive é um tipo de cartão que eu até eu gostaria de fazer com mais à vontade do que o do Ziraldo, por exemplo, que é muito mais estilizado, muito mais característico dele, né? Que passou ali. Mas não sei se foi da Frozen, eu acho que é uma coisa mais gostosa que eu gostaria de fazer. Teve algum desenho nessa sequência que vocês reconheceram o desenhista? Teve. Qual? Olha, tem aquele Tu lembra aí? que Basta dizer foi um. o da Mulher Maravilha, que era aquele... É um desenhista famoso de sempre das mulheres. Aldo? Uhum, sim. Picasso. Essa aí que é grau, né? Sempre que eu faço essa pergunta, eu acho que é a quarta vez que eu apresento esses slides. Ninguém cita o autor dos primeiros desenhos. Nunca. Ninguém sabe quem desenhou os primeiros desenhos. É porque é tão realista que não importa. Sério. Fiquem com isso na cabeça. Mas afinal, o que é desenho e o que é um bom desenho? Existe uma definição formal de desenho que a gente usa aqui, está na nossa apostila. Desenho a gente considera, aqui eu não vou ler não, se vocês quiserem ler, podem ler. Desenho a gente considera uma forma de comunicação não verbal que se utiliza de várias ferramentas como formas, linhas, direções, manchas, que vocês todos desenhos, vocês sabem que ferramentas são essas, via de regra numa superfície bidimensional, mesmo que você crie ilusões tridimensionais a partir daí. Mas você quer mandar alguma mensagem imagética, alguma mensagem icônica através dessa linguagem que a gente está aqui chamando de desenho. Então, em outras palavras, o que está escrito aqui, desenho é uma forma de comunicação não verbal que usa dessas ferramentas numa superfície bidimensional, mesmo que com uma ilusão de tridimensionalidade. Isso faz sentido para vocês, para todos vocês? Sim. Então, ao mesmo tempo que aquele desenho hiper, max, mega realista que a gente viu no começo é desenho, os mais abstratos que nós vimos também é, ou não? Sim. claro. Alguém tem alguma dúvida de que alguma imagem passada aí não era desenho? Certo. Porque uma vez que você quer comunicar alguma coisa, essa coisa ela não precisa ser necessariamente algo fora de você. Você pode querer comunicar algo que esteja dentro de você, um sentimento, né? Uma sensação, uma emoção, tristeza, saudade, angústia, coisas desse tipo você também pode querer comunicar através do desenho. E isso não necessariamente tem uma cara fora da gente, ou se tem, talvez seja muito individual ou não, enfim. Mas não é como desenhar uma árvore, né? Não é como desenhar um carro. Beleza. Vocês que também trabalham com desenhos, vocês sabem que o desenho está em muitos lugares. O desenho pode estar em capas, o desenho pode estar na animação, o desenho pode estar em ilustrações editoriais, pode estar em ilustrações publicitárias. O desenho pode estar nas charges, nos cartoons, nos infográficos, nas ilustrações de livros, nos storyboards, nos desenhos de moda, no desenho industrial, em mapas, na tipografia,
nos museus em muitos lugares. Eu me lembro de um bate-papo sobre importâncias de profissões, vou abrir aqui um parêntese, e a gente na conversa, no diálogo, alguém estava falando sobre um juiz de direito, né? Como é importante para a sociedade, né? Mas se não tivesse um desenhista, talvez ele não sentasse naquela cadeira, porque a cadeira não seria feita, né? Se não tivesse um desenhista, talvez ele não vestisse aquela toga, porque ela não seria necessariamente... Pode ser feito sem desenho, mas será que foi feito sem desenho? Será que o carro que ele enfim, ganhou dinheiro para comprar não foi desenhado antes? Então, o que seria dele? O que é que ele ia consumir sem um desenhista, né? Com tanto dinheiro? Enfim. E sem um retrato falado. Já pensou, cara? Imagina sendo um retrato falado ruim. Olha só, vamos pensar no que é um bom desenho. Será que há retratos falados ruins? Tem tido muito retrato falado ruim, né, na vida. Rapaz, eu não duvido. Eu não duvido. Mas afinal de contas, então, o que é um bom desenho? Eu creio que seja aquele que expressa algo, independente da complexidade, se é um cartãozinho, se é a Mona Lisa, entendeu? Isso que expressa algo para quem? Para quem desenha ou para quem está consumindo o desenho? Para quem desenha, para quem está consumindo, também falando da questão do mercado, tipo, do meio de ilustração, tipo, material didático. Tem uma linha, a gente sabe que é muito cartoonzinho. Tudo bem que tem alguma coisa mais realista e tal, alguma coisa mais científica, mas tipo, para quem consome, aquilo ali serve, entendeu? E do mesmo jeito, é uma expressão. Vou te provocar muito. Assim. Quem é que consome? Escolas. Não. Pessoas. Sim. Mas quem das escolas consomem aqueles livros? São professores, alunos. Principalmente alunos, né? Isso. Olá, tudo bem? Muitos deles crianças. Sim. Mas o livro é todo pensado por adultos. Será que os adultos sabem mesmo Uma criança o pensa. que a criança acha legal esteticamente? Pois é. Para determinar essa linha de mercado que você está falando? Porque é uma coisa que orienta muito é sobre a cor. Cores vivas, que vai chamar muita atenção. Mas eu acho que no fundo não é só cores vivas, entendeu? Cor viva por cor viva você faz um monte de bola lá colorida. O que eu acho interessante é que se você chegar com um desenho genuinamente infantil para o seu patrão, ele vai reprovar. Sendo que o seu desenho é para criança. Exatamente. O que é que você fala? É interessante o que você sugeriu para ele, porque lá na agência que eu trabalho teve esse impasse, né? Que a gente pegou um cliente que era um espaço que cuida de crianças, que tem vários profissionais, né? Psicólogo, nutricionista, psicoterapeuta, enfim. E aí, quando esse trabalho chegou lá na agência, o primeiro questionamento foi para quem já fazia o conteúdo, porque é um conteúdo para redes sociais. Aí, isso até é um dos mais antigos lá, né? Falando para criança, peraí. Não é bem assim, né? Eles vão mexer nas redes sociais, as crianças de qual idade, Pois é. né? E era pra... Eu quero ir pra essa creche, ó. Exatamente. Essa aqui, ó. Porque esses desenhos estão irados. Aí eu disse, não é bem desse jeito, é pro adulto, né? Isso aí acaba mexendo muito com a nossa cabeça, porque a primeira coisa que a gente pensa, uma coisa para criança, a gente pensa logo na criança, mas na verdade está vendendo para o adulto. Exatamente. Assim como o Heráclito falou uma coisa bombástica, que disse assim, segurem isso, eu vou tentar jogar uma bomba aqui na cabeça de vocês, que talvez todos vocês já saibam, mas enfim, a gente está aqui também para repetir coisas, mas que não necessariamente eu queria que isso gerasse uma grande discussão agora, para a gente no final poder ter tempo e ver todos os slides. Mas o adulto médio, o adulto não necessariamente desenhista, mas que consome arte e tal, não sei o quê, na minha opinião, tem algo muito claro na cabeça sobre o que é um bom desenho. É aquilo que parece igualzinho ao que se pretende. Via de regra, inclusive, a maioria dos adultos nem respeitam tanto assim as artes abstratas.
Essa que é a real. Então, assim, ele curte aquele desenho que, bicho, parece muito com a Angelina Jolie. Parece muito com o Brad Pitt. Como esse cara desenha uma árvore igualzinha. Aí você é mesmo que tá vendo a foto. É o mesmo que tá vendo a foto. São esses os Ele pode chegar critérios. só por um parâmetro, né? É esse o parâmetro, via de regra. Ele não tem nenhum outro parâmetro e elege um único parâmetro como o Isso, supremo. eu estou dando uma grande generalizada, que é bem perigoso. Mas aí onde é que está a minha provocação? Na hora de colocar a mão no bolso e pagar por algo relacionado a desenho, via de regra eles compram cartuns. É mesmo, né? É. Commission tá aí pra isso. Quem no Brasil trabalha com desenho sabe que 70% da demanda é cartão. Se você não trabalha com desenho e fizer uma pesquisa rápida na internet, você vai ver que os artistas mais ricos do mundo são artistas que trabalham com cartoon e não com o tal do realismo. Então significa que cartoon vende mais do que o realismo, ou seja, Hello Kitty vende mais do que retratos hiperrealistas. No realismo, assim. Turma da Mônica vende mais do que retratos hiperrealistas. Mas se eu tivesse pouco. Calvin vende mais do que... Mas e o realismo, assim, ele tá onde? Quem é que consome o realismo? Eu realmente não sei, porque... Pessoas compram retratos, pessoas encomendam retratos, pessoas vão às vezes Tá, na se beira-mar, vocês em alguns fazem lugares e estatística, né? compram. Porém, pode entrar, porém comparativamente, esse é um valor que não chega aos pés do que um... Pode entrar, pode ficar à vontade. Do que alguém que trabalha com cartoon chega, assim. Quando falo no preço aí não. Isso. Talvez o meu parênteses fique maior do que eu gostaria, mas eu vou contar isso para vocês. Há um tempo atrás eu sabia quanto valia uma página de um autor famoso, realista, chamado Alex Ross, que talvez dentro do universo dos quadrinhos, dos anos 90 para cá, seja o mais famoso quadrinista realista da área. E o único, não? Tinha outro. Tem outros, não tão famosos quanto ele. Mas ele recebia, por exemplo, na época de Marvels não, Kingdom Come e tal, ele chegou a receber $2.500 por página. Comparativamente, por exemplo, um cara top de página, lá, Jim Lee, ganhava $250, $300 o lápis da página. Mas ele não entregava o lápis, ele entregava a página pintada, né? Era outra questão. Sendo que no ritmo de trabalho dele, ele conseguia fazer 2 páginas por semana. Né? Em média, 2, 3 páginas por semana. A gente fez um cálculozinho, se vocês quiserem fazer um cálculozinho aí, se quiserem incluir algumas capas por mês, vocês vão ver que no final de um ano, ele vai ganhar algo em torno entre 200 a 350 mil dólares pelo trabalho dele, que é extremamente bem pago. É extremamente bem pago. O Charlie Schulz, só pelas tiras diárias do Peanuts, ganhava $1 milhão por ano. E esse ganho pelas tiras era o menor ganho dele. O maior ganho dele era do merchandising. Das animações, dos merchandising, das cuequinhas, dos cartões, etc, etc. Então ele ganhava por ano muito mais do que $1 milhão. Só $1 milhão já é 4 vezes, ou quase 4 vezes, o que o mais famoso desenhista de quadrinhos, que é na mesma área, realista, ganha. Mas isso não depende do tempo que eles têm, da demanda. Tipo, um cara que faz uma coisa realista tem tantos dias, tantos meses para fazer um negócio. Vamos falar e o outro faz tirinha, faz cada semana. Vamos falar de tempo. Você imagina que o Alex Ross ficava mais ou menos horas sentado na prancheta em relação ao Charlie Schulz todo dia? Porque é disso que a gente está falando. Não, mas então, ele ficava mais, não. Porque ele tinha Ficava que mais e trabalhar ganhava pra caramba. menos. Ficava mais trabalhando menos. Ou ganhava menos. Não é? Sim. Pessoal, Quantos? temperatura tá... Eu ok? aumentei aqui porque tinha gente com frio. Ah, ok. Quantos artistas realistas ou hiperrealistas e tal, mesmo criando personagens ou não, tem parques temáticos espalhados pelo mundo aí, essas coisas? Se tiver, talvez uma exceção, né?
A maioria é baseada em cartoon. Então, Acho que o único parque realista. já sim, que eu é o generalizei, Uber. já que eu generalizei a questão do que é para um adulto médio um bom desenho, eu também dei uma generalizada à história do bolso, né? Porque economicamente o que bomba mundo afora em termos de vendagem, em termos de dinheiro e tal, é o cartoon. Eu acho isso curiosíssimo, né? Porque na hora que você coloca Peanuts e Alex Ross lado a lado, o adulto médio vai dizer assim, esse cara desenha muito melhor do que esse. Beleza, cara, pois então compra um dos dois. Aí ele compra um dos shows. Mas aí não vem no texto, não vem da narrativa. não Vem de no- uma outra coisa, vem da de uma outra história. coisa que é onde eu quero chegar aqui, se é que vocês vão concordar comigo. Mas eu vou falar um pouquinho aqui de um recorte da história da arte, baseado só nas artes visuais, não vou falar de arquitetura, nem de música, nem de nada, né? E vou começar na arte bizantina, que é uma arte pré-renascentista. Você pode ver que o que prevalecia era uma coisa muito bidimensional, né? Muitos mosaicos, muita arte sacra. E de repente, se não me falha a memória, numa distância ali de aproximadamente 50 anos apenas, a arte passou a ser assim. Uau! Nascimento da perspectiva. Da perspectiva, estudos de anatomia mais profundos, né? Desconfianças de pessoas que gostam de conspirações de que ETs surgiram na Terra para pintar quadros. Mas na verdade tinha uma outra coisinha, né? Que nesse caso é a tecnologia, que foi a caixa escura. A invenção da possibilidade de você projetar uma imagem numa superfície, essa imagem era projetada de cabeça para baixo, eles faziam várias marcações e depois tinham meses para finalizar aquele quadro lá, né? Então, ok, eles eram geniais, mas eles tinham uma tecnologia a favor deles que fez com que em tão pouco tempo, porque 50 anos para a história isso é muito pouco tempo, aquela arte hiper bidimensional e tal, se transforma nessa coisa hiper vistosa e meu Deus, quantos gênios surgiram assim, né? Florença, um monte de gênio nascendo, né? Parecia um negócio assim muito mágico, mas não foi tão mágico assim. Há pesquisa sobre isso, há documentários interessantíssimos sobre isso, especialmente sobre a influência dessa caixa escura para o desenvolvimento da arte da Renascença. Mas o fato é que a Renascença foi e é até hoje um grande parâmetro do que as pessoas médias consideram um bom desenho. E realmente é muito bom, né? Aí está a ilustração da câmera escura que eu citei agora há pouco. Depois da Renascença, a Renascença foi tão forte que a história da arte visual, normalmente a escola seguinte vem para destruir, né? Para negar a escola anterior, né? A Renascença ainda teve algumas escolas que ficaram puxando coisas da Renascença a favor delas, né? Como o Barroco, por exemplo, o Neoclassicismo. O Neoclassicismo é uma volta à Renascença, inclusive, só que de uma maneira mais acadêmica, de uma maneira mais organizada, com influência da filosofia positivista, dentre outras coisas, com a influência do Iluminismo. E as primeiras escolas de belas artes surgiram no mundo justamente durante esse período aqui, né? Primeiro na França, depois de um certo tempo no Brasil. Quem trouxe para o Brasil foi um cara chamado Benjamin Constant, gente boa, conheci ele, morava ali no Benfica. Fez sua homenagem a essa. Torcedor do... E aí o neoclassicismo ajudou ainda mais a definir vários parâmetros do que era considerado boa arte, né? Bom desenho. Nesse período, existia um posicionamento muito excludente, assim, que o que não se enquadrava dentro de determinadas regras não era nem considerado arte, não era nem considerado desenho, enfim. Existia muito a ideia de que desenho e desenhistas eram para poucos, né? Não era para todo mundo. Isso eu acho bem perigoso. Até que em 1837, esse cara aí, que, enfim, eu não sei pronunciar muito bem o nome dele, eu vou falar em cearenseis mesmo, o Daguerre.
ele inventa a fotografia e tudo começa a mudar a partir daí, né? Veja que o ano é 1837 e a escola seguinte, já em 1860, pouquíssimo tempo depois, passa a ser o impressionismo. Não só por questões conceituais, mas por questões mercadológicas mesmo, grana, né? Porque até então os artistas, até antes da fotografia, os artistas ganhavam bastante dinheiro fazendo retratos das pessoas, né? As pessoas que tinham grana pagavam os melhores artistas para terem os seus retratos pintados e eternizados. Com a fotografia isso perdeu o sentido. E aí os artistas tiveram que se reinventar. E a ideia deles foi começar a olhar para dentro, né? Olhar um pouco menos para fora e olhar para dentro. Então, no impressionismo, que parece ainda uma coisa relativamente realista, mas as pinceladas já são mais grosseiras, né? Você, dependendo do autor, você vê umas bolotas na tela quando você se aproxima, né? Você precisa se distanciar da tela para entender bem o que você está vendo. Teve muita crítica, né, no início do impressionismo. Sim. E não só no impressionismo, né? Eu acho que em todas as outras escolas que vieram desde então, especialmente se a gente estiver falando das pessoas não estudiosas de arte, ou que não trabalham com arte, ou que não desenham, sempre vai haver muita crítica a desconstruções da realidade, porque há ainda enraizado esse pensamento de que um bom desenho é aquele que parece com o real, né? Aquele que imita o real. Então aqui é o Renoir, ainda no impressionismo. Aqui temos o expressionismo, um dos quadros mais famosos do mundo, do Munch, ou Munch, o Grito, eu adoro ele. Temos na virada do século, isso é em pouquíssimo tempo, gente, vocês estão vendo, né? São poucas décadas. Na virada do século surge a arte moderna, isso é um exemplo do Matisse. Aqui, para provocar vocês, a gente tem um exemplo do Picasso, quando ele começa a estudar desenho e quando ele se desenvolve como artista, né? Ou quando ele fica famoso como Picasso, de fato. Existe uma frase dele extremamente famosa, que muita gente repete, eu pesquisei, essa frase é real, em que ele diz que quando eu tinha 15 anos sabia desenhar como Rafael, citando a Renascença. Mas precisei uma vida inteira para aprender a desenhar como as crianças. Nessa frase ele foi convidado para uma exposição de adolescentes, de artistas adolescentes. E aí ele deu essa declaração. Bem, onde eu queria chegar quando perguntaram, você perguntou sobre as ideias, né, no caso do Charles Schulz, independente das ideias dele, que são ideias geniais, há uma coisa muito interessante que é o seguinte: quando a gente olha para o outro, quando vocês olham para quem está do lado de vocês, vocês enxergam algo realista sim. Você consegue ver todos os pelinhos da barba da pessoa. Se alguém tiver cabelo branco como eu, você consegue ver todos os pelinhos de cabelo branco. Se tiver cabelo saindo do que está amarrado, eu consigo ver esses cabelinhos saindo do que está amarrado e tal. Agora, se nesse momento, sem o uso de nenhum recurso tecnológico, vocês pensarem em vocês mesmos, a imagem que vocês vão ter de vocês mesmos não é hiperrealista. Você sabe que pose você tem, mas você não sabe quantos pelos tem na sua barba, você não sabe se tem algum pelinho saindo ou não da sua sobrancelha. Você dá uma simplificada na própria imagem. Você não se confunde com o outro, mas a sua imagem ela não é hiperrealista. Assim como se eu falar a palavra árvore, a imagem que vem na cabeça de vocês provavelmente não é uma sequoia, nem é necessariamente uma goiabeira. É muito provável, não vou dizer que seja 100% dos casos, mas é muito provável que tenham algo próximo disso aqui. É muito provável que a palavra carro gere imagens semelhantes a essa aqui, a não ser que você seja apaixonado por carro e aí na sua cabeça venha uma marca específica, um Porsche 73, entendeu? Mas, via de regra, esses conceitos que estão dentro da nossa cabeça, sem a gente olhar para fora, eles geram imagens muito mais próximas disso aqui, que
que a gente chama de mundo conceitual, do que isso aqui, que nós chamamos visualmente de mundo sensorial. O mundo está fora da gente. Então o cartoon, ele está muito mais próximo de representar o nosso mundo conceitual do que o nosso mundo sensorial. Quando a gente olha para um desenho hiperrealista, se não for um retrato de nós mesmos, a gente diz, nossa, como esse cara ficou igual ao ator tal. Mas você não diz, nossa, como esse cara é igual a mim, a não ser que você seja clone dele. Mas se não for, você não reconhece esse desenho como sendo você. Mas várias crianças reconhecem o Calvin como sendo elas, várias crianças reconhecem a Turma da Mônica como sendo, ou qualquer personagem da Turma da Mônica como sendo elas, reconhecem o Ben 10, minhas referências não são novas, tá pessoal? Peço perdão. O Ben 10 como sendo eles, o Charlie Brown, quem aqui nunca teve nenhum momento Charlie Brown na vida? Se reconhecer ali, naquelas imagens, é o que explica quase uma certa hipnose que acontece com algumas crianças quando estão assistindo algumas animações, por exemplo. Tem criança, cara, que você diz assim, Joãozinho, tá na hora do almoço. Ele não se mexe, nem olha pra ti. Joãozinho, tá na hora do almoço. Ele continua vidrado, pode até estar com fome, vidrado na animação. Às vezes você pega no ombro, ele balança o ombro lá e te ignora. Você precisa desligar a TV para ele voltar para o mundo. Porque naquele momento lá, usando a referência antiga do Ben 10 novamente, se ele estiver assistindo o Ben 10, ele não é o Joãozinho. Ele é o Ben 10. E quem faz esse tipo de trabalho sabe disso a tal ponto que cria um protagonista que é o mais cartoon possível, para ser o mais universal possível, para pegar o máximo de identificação possível, cria coadjuvantes e antagonistas menos cartoons, para parecerem, sei lá, tios, vizinhos, parecerem pessoas que ele reconheça, mas que não seja ele, e cenários, mesmo não sendo hiperrealistas, mas cenários próximos do cenário sensorial que ele reconhece. Isso acontece muito nos mangás, isso acontece muito nas animações clássicas da Disney, isso acontece na Pixar, isso acontece nas grandes produções que se utiliza de desenho do mundo. Uma vez lá na UES, veio um cara que era editor de uma grande editora de mangá aqui, né? E ele mostrou uma página de mangá e ele disse, aqui você vai ter um mangá, né? Aí ele cobriu o rosto da personagem. Todo o resto era hiperrealista. Pois é. A roupa era hiperrealista, todo o cenário era hiperrealista, só o rosto dela é que tinha características de mangá. Porque a roupa não é assim, o leitor não será a roupa, o leitor não será o cenário, o leitor será o personagem e se verá naquele cenário como um cenário reconhecível em relação ao que ele vivencia. Faz todo sentido isso para vocês ou não? Então a explicação para mim, Pedro, está mais nesse sentido do que no sentido da ideia especificamente. Por exemplo, durante muito tempo, mas muito tempo mesmo, eu não sabia nada sobre as ideias da Hello Kitty. Eu não sabia nem que a Hello Kitty falava. Durante muito tempo a Hello Kitty não teve animação, não teve nada, era só uma imagem de fato. Sim. E essa imagem vendia feito rodo, feito água, sabe? Demais. Então não tinha um texto por trás. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Não necessariamente tem esse texto por trás. Sim, né? Tem até um caso curioso. Mas eu tô sabendo hoje que a Hello Kitty fala. Fala, cara. Minha filha, quando era pequenininha, descobriu umas animações da Hello Kitty. De vez em quando aparece a boca e some, enfim, é uma coisa meio estranha. Eu prefiro ela como eu conhecia antes, porque é estranho, você não imagina a voz. Sendo nerd, assim, foi o mesmo choque que eu tive quando eu escutei a voz do Homem-Aranha pela primeira vez. Porque fala do Super-Homem lá no filme, né? Porque na minha cabeça o Homem-Aranha tinha uma voz durante a minha infância inteira, que era criada por mim, né? Quando eu vi a primeira voz do primeiro dublador na TV, eu disse, não, cara, tá errado, né? O cara que dublou errado, né? O certo tá aqui. É igual O Daniel, que tem uma animação da Netflix, que é da mesma fabricante da Hello Kitty, que é Agret, que ela é um... Pode repetir o nome que eu não...
Girei-Tsuko. É uma A coisa bem louca de Girei-Tsuko, se ver. certo. Ela é assim, ela é do padrão Hello Kitty, fofinho e tudo, ela é um panda vermelho. Ela trabalha num escritório de contabilidade e tipo, muita gente se identificou com ela porque justamente Suco. ela tem os problemas da gente. Tipo, se você trabalha no escritório, tem aquele chefe abusador, tem aqueles problemas de É massa. questionamento de eu fico aqui, eu saio, entendeu? Tem muita coisa da vida adulta. E é basicamente uma coleguinha da Hello Kitty. E muita gente foi pesado pra lá, gostou muito, é louco, compra coisa. E, de novo, é uma distorção da dura realidade do adulto, mas jogada em personagens fofinhos, entendeu? Nossa, que visão, né? E por isso que eu acho que pega muito. Eu tinha visto um vídeo, não lembro se foi do Cais. Eu vou colocar Peppa Pig para adultos. Tipo isso, né? É tipo isso. Que ele disse assim, o que estava falando sobre o hiperrealista. O hiperrealista, você vê naquela hora, você, vixe, meu Deus do céu, que massa, não sei o que, mas dali menos de um minuto passou. Agora, se você vê um cartoon, uma coisinha, tipo, Turma da Mônica, você vai ficar indagado. Você vai ser tentado a procurar mais coisas, entendeu? Tem uma turminha aqui, vamos ver quem é que tá mais na turminha, entendeu? Então... Até já preciso faz- falar uma coisa que me deixou preocupado para não ser mal compreendido. A minha ideia não é necessariamente desvalorizar o hiperrealista. Uhum. Há um valor ali de técnica, de virtuosidade, de tempo de estudo e tal, muito bacana. A minha ideia é não restringir a ideia de bom desenho a só isso, Sim. certo? E entendermos onde é que está o valor dos outros tipos de desenho. Porque o valor do hiperrealismo, eu acho que está muito claro, muito bem definido, muito fácil de ser defendido. Pô, tecnicamente tá igualzinho, o cara levou 7 dias trabalhando nisso, tem um valor aí, massa. O problema é porque usam o hiperrealismo para rebaixar um desenho mais estilizado. né? Exatamente. E precisa disso, um precisa rebaixar o outro, entendeu? Completamente diferente. Aí um E desenho com mais valores modesto. diferentes, com conceitos diferentes, com estéticas, às vezes, até de idades diferentes. Aquilo que eu falei de mundo conceitual e mundo sensorial se repete muito quando, visualmente falando, quando você vê um desenho infantil. O desenho infantil tende a representar com muito mais força o mundo conceitual da criança. E quando você vê um desenho adulto, a tendência é representar o mundo sensorial do adulto. Vocês percebem isso? Assim? Porque esses dois desenhos, digamos assim, em termos de tema, é a mesma coisa. São duas famílias, certo? Sendo que aqui, a história que tem por trás dessa imagem é muito menor, normalmente, do que a história que tem por trás dessa imagem. Se você chegar para o cara que desenhou esse desenho, no caso fui eu, mas poderia ser outra pessoa, que desenhou isso aqui e diz assim, cara, e aí, o que é que tu pensou? A resposta do cara foi assim, cara, pensei em fazer uma família, porque foi uma encomenda, que eu tinha que fazer, porque eu pesquisei, achei essa foto massa, e, enfim, resolvi fazer, porque me pagaram, sei lá, são respostas assim. Você chegar para a criança e diz assim, e aí, esse desenho? Diz, cara, aqui é meu pai, minha mãe, meu irmão, meu cachorro, e a gente está andando não sei aonde, indo para o parque, não sei do que, porque domingo, quando a gente foi para o parque, teve um piquenique incrível, mas começou a chover. Quando começou a chover, eu fiquei louca, porque não tinha onde. Isso gera uma história, uma saga gigantesca, mas que toda ela está contida no desenho, mesmo aquilo que a gente não vê. É o mesmo Eu tema, acho que a mas criança intenção quando diferente. consegue passar mais. Se uma criança for ver aquela outra imagem ali da direita, por exemplo, ela não vai entender, talvez, né? Uma coisa assim. Talvez ela não reconheça as sombras, a da sombra da calça e tal. Ela vai reconhecer mais uma ideia, né? Talvez a ideia talvez seja mais. E talvez até mais profundo do que isso, vamos supor que aqui tenha sido feito por uma criança chamada Júlia e aqui tenha sido feito por um adulto com cabeça de criança chamado Daniel. Júlia fez esse desenho, Daniel fez esse desenho, certo?
Se você olhar para cá, se a própria Júlia olhar para cá e se um Zezinho, outra criança, olhar para cá, dificilmente essas pessoas vão reconhecer aqui a sua própria família. É uma família, mas não necessariamente a minha. Já o Zezinho, que pode não ter nada a ver com a Júlia, pode nem conhecer a Júlia, ao olhar para o desenho da Júlia e alguém perguntar para ele o que é isso, ele pode dizer assim, meu pai, minha mãe, minha irmã, meu cachorro, caso tenha alguma relação. Sim. Entendeu? Aí Ou seja, porque os dois ficaram muito bons. mas tu entendeu a questão Sim. de como a universalidade de um desenho não realista é maior? A probabilidade de de mais pessoas se identificarem num desenho não realista é maior do que um realista. Voltando àquela provocação lá do início contigo. Talvez um desenho realmente infantil ainda seria mais universal para a criançada toda do que um cartoon super bonitinho e arrumado, baseado em estéticas pré-concebidas por adultos para irem para livros didáticos. Eu acho que poderia ser meio chato, né? Talvez. Mas tudo bem, certo? Não chegue fazendo revolução amanhã. Eu, se eu fosse criança. Só fazendo assim agora. Eu, se eu fosse criança, não entenderia. Eu acharia chato um desenho. Tipo, agora eu fiquei em dúvida naquele desenho do Daniel Brandão daquela infância. O que me trouxe mais emoção. Só que eu não sou mais uma criança, né? Assim. Mas se eu fosse uma criança, eu acharia aquele desenho ali mais realista, um pouco mais chato. Eu não teria paciência, sabe, pra ver. Eu teria mais emoção Eu adorei essa frase que você falou assim, eu não sou mais criança. Isso vai puxar um assunto já. Isso. Daniel, tem uma coisa interessante. Pois não. Ainda nessa imagem? Ainda nessa imagem, Vai. porque essa discussão não é restrita à infância. Porque, Desenvolve. por exemplo, o Jung ele tem uma conferência que é baseada numa série muito longa de desenhos de uma paciente. E essa paciente não sabia pintar. Né? E aí ele vai dizer, quanto menor a técnica, maior o caráter projetivo do inconsciente que vai se manifestar em virtude da ausência técnica. A técnica mata um pouco isso. Quanto menos técnica, mais esses aspectos que você não controla vão se manifestar no desenho e mais o desenho vai falar sobre você. E a tua fala tem uma provocação contida nela, que é, ela não sabia pintar. De acordo com quem que ela não sabia pintar? Pois é. Eu uso a seguinte expressão, ela nunca havia pintado antes. Aí é diferente. Pronto, Certo? Mas não saber pintar significa que há um parâmetro do que é saber pintar. E acaba produzindo... Que é a técnica. Exatamente. E justamente ele vai dizer que o que faz com que esses aspectos inconscientes se manifestem é que ela não consegue reproduzir a realidade. E ao não ser capaz de reproduzir a realidade externa, o que aparece é a realidade interna. Ela não consegue reproduzir a realidade externa. Exato. Que eu já lhe escutei no seu programa. Em que o que está no seu consciente inconsciente é real. Sim, exatamente. Então consegue reproduzir a realidade, mas não necessariamente no mundo Visual, né? Tu percebe como a gente cai nas nossas... Não, direto. Né? As palavras nos traem pelo lado. O tempo todo, é. Mas é porque, cara, são séculos. Eu fiz um recortezinho da história da arte, bem desse tamanhozinho. Mas é um recortezinho que durou séculos. Esses séculos todos nos condicionaram Sim. a pensarmos num bom desenho sendo... Saber pintar é pintar como fulano, como Beltrano, né? Criar parâmetros rígidos sobre o que é isso. Há uns anos atrás eu li sobre um artista plástico que tirou o filho de uma escola, de um jardim, porque a professora tinha criticado o desenho da criança porque ela fez as folhas marrom e o tronco verde. Ele disse, essa mulher é louca. Não vou deixar meu filho nessa escola não, porque isso não, ela está ensinando coisas erradas para ele. Porque justamente ele era artista, então o tronco pode ser verde e as folhas podem ser marrons. Com certeza. Eu super me identifiquei com o meu amigo que é professor de desenho para crianças, porque quem é professor de desenho para crianças lida com uma grande dicotomia, que é essa liberdade incrível, energética, maravilhosa, genuína da criança para se expressar e a expectativa que os pais têm com a sua estética adulta e seus padrões do que é um bom desenho em relação ao que estão te pagando para fazer com a criança. E aí você tem duas opções. Você agora é hiper radical, tá gravando aqui, ó.
Sou super radical no que eu vou falar agora, certo? Ou você agrada os pais e acaba com a arte da criança, inundando ela de técnicas, de não pode, de regras, de proporções, de perspectivas e tal. Ou você tenta ignorar a expectativa dos pais e se volta a uma questão que é: como eu posso ajudar essa criança a não parar de desenhar? Como, para mim, é o grande desafio para qualquer pessoa que lida com uma criança que desenha. Por que cargas d'água crianças param de desenhar? Não incentivadoras, tá? O fato é que há estudos sérios, acadêmicos, pelo menos dentro da arte e educação, que afirmam que tem 2 momentos muito perigosos de interrupção desse processo. Um é na alfabetização. Desenho é uma forma de comunicação, não é? Na alfabetização, a criança descobre uma outra forma de se comunicar, que socialmente é muito mais valorizada que o desenho. Né? Você precisa saber ler e escrever agora, com 6 anos. Você só tem até dezembro para aprender. Se for aprender em janeiro do outro ano, você está lascado. Olha, ele já sabe fazer o nome dele. Existe uma pressão ali em cima. Não tem? Isso é uma possibilidade dele deixar de lado ou ser forçado a deixar de lado aquela outra forma de comunicação para se preparar exclusivamente para essa existe. Eu vi um TEDx de Portugal, uma mulher falando sobre isso. Por que os adultos param de desenhar? E ela disse que assim, tem muita coisa a ver com as cobranças, entendeu? Você começa a ser cobrado demais para ser uma ótima pessoa, para dar resultados, tipo vestibular e tudo. E aquela criança que gostava de se divertir, gostava de ter toda a liberdade de expressão e tudo pro desenho, o pessoal vai meio que cortando as asinhas, né? Diz, não dá. Mas quero ser desenhista. Não é desenhista, que é o caso de muita gente, né? Vai dar dinheiro, que vai dar dinheiro é muito... Em nenhum momento eu também estou falando de desenhista profissional. Sim, sim. O ato de você desenhar o resto da vida não significa que você será um desenhista profissional, certo? Exato. Aí nesse caso ela falou também que de tanta pressão a nossa mente fica meio que relutando tentar evoluir no desenho. Por isso que tantos adultos eles abandonam e vão seguir outras carreiras, mas... Um outro ponto de frustração também. Isso, exatamente. Essa ideia de que existe esse tipo de desenho bom e tal, técnico, quando você não consegue atingir ele, você vai desenhando e deixa de ser uma atividade prazerosa e passa a ser mais de frustração. Esse motivo específico acontece na maior parte das vezes na virada da pré-adolescência para a adolescência, que é quando a questão da estética adulta não só vem de fora, quando você começa a desenvolver essa estética adulta também, como pessoa, que significa tentar desenhar igual ao que você está vendo. Ou seja, significa a busca por regras, significa conhecer desenhistas como o Frank Show que você citou e dizer assim, esse cara desenha muito bem, mas eu não desenho como ele. Então, meu Deus, eu não sei desenhar, não nasci com não dou para isso, não tem condição e tal, vou mudar de vida, blá blá blá. Essa pressão que ele falou é uma justificativa média, assim, que eu não consigo engolir muito bem para alguém parar de desenhar, porque assim, essa pressão todo mundo sofre. Sim. Para dar resultado, para ganhar vida, para pagar as contas, para os boletos vão vir, você vai se tornar adulto e tal. Mas tem uma série de coisas que o adulto continua se permitindo fazer. Por exemplo, cantar. Você é cantor profissional? Cara, nem eu. Mas é muito provável que no seu carro, escutando rádio, você já tenha cantarolado alguma música. Você um pouquinho embriagado num karaokê, você tenha se arriscado a cantar uma bela canção em público com o microfone. Você até deve ter dançado e sacudido sua pelvis como Elvis fez em determinados momentos, que é uma expressão de comunicação artística absolutamente válida e importante. Tenho muita vontade de saber dançar, eu preciso estar levemente alterado para dançar, mas danço em casa, danço no meu chuveiro, danço para minha filha para fazer graça, danço. Mas muitos adultos, quando resolvem, ou quando param de desenhar, seja aos 6 anos, seja aos 12, seja depois, não se permitem mais desenhar
De maneira nenhuma. Eu não sei fazer nem Isso é muito estranho. né? Passei por isso, né? Você passou por isso? Eu tô com uns 17 anos, parei de fazer. Passei quase 10 anos sem fazer. Estranho Eu isso. achava Assim. ruim. Você vê como é violenta a ideia do bom desenho? Você vê como a ideia do bom desenho atrapalha a gente a tal ponto? Porque existe a ideia de quem dança bem, não existe? Existe a ideia de quem canta bem. Mas isso não é tão violento na nossa psique a ponto de a gente não se permitir cantarolar. Eu não estou dizendo que você vai ser cantor profissional, não estou dizendo que você vai pro Faustão dançar, dança dos famosos, não. Mas você dança. Não dança? Ou não? Não, em nenhum momento, nada, nunca. Não, mas é interessante isso aí, né? Cara, eu acho isso chocante em relação ao desenho específico. Porque tem pessoas que elas se travam, né? Você diz, não, faz aí, nem que seja um bonequinho de palito. A pessoa, não sei, eu não vou. Se trava ao ponto de Se apagar trava. seu passado. Quem dá Tipo isso, aula, né? você deve passar por isso, mas é mais para adultos. Quem dá aula vai escutar de várias pessoas adultas dizendo assim, eu nunca desenhei. Será? Tem certeza da sua resposta? Essa frase, cara, é uma frase que eu duvido muito. Mas a distância desse adulto do desenho fica tão grande que ele realmente acredita que nunca desenhou na vida. Porque não é capaz, né? E que não é capaz, porque não nasceu com o dom. Né? Então, aqui tem uma série de perguntas, né? Por que boa parte das crianças param de desenhar na alfabetização? Porque muitos adolescentes não desenham, porque a grande maioria dos adultos não desenha, nem se permite desenhar, nem por brincadeira, às vezes. Desenhar é para poucos, é genético, existe o dom. Eu vou até voltar para essa pergunta aqui, porque assim, existe um joguinho que estimula as pessoas a desenharem, que é o imagem e ação. Eu nunca ganhei uma partida de imagem e ação. Comentar sobre ele agora. Por favor. Porque tem o karaokê, tem festa que os adultos dançam. Mas, assim, entre amigos, eu sempre quero que a gente vai jogar imaginação. Então, tipo, não, tu sabe desenhar, a gente não sabe não. Ninguém quer. Prefere fazer mímica, que é pior, do que desenhar. Porque acha que você vai ganhar de todo mundo. Quando, na verdade, teoricamente, Não é nem por isso. É assim, porque acho que não vai conseguir fazer Não nada. consegue é medo desenhar. até de ser julgado por você. Exatamente, foi o que aconteceu com Mas por que eu nunca ganhei? Porque eu não desenho rápido. Aí o tempo passa, eu tô ainda na bolinha que vai começar o desenho, entendeu? E quem, teoricamente, diz que nunca desenhou ou não desenha nada, em 30 segundos faz lá 3 símbolos, 3 linhas, e todo mundo diz assim, é uma guerra romana! Eu fico assim, gente, quem viu um cavalo aqui? Né, tá? Mas tá lá, bicho, a galera acerta, é isso mesmo e tal. Ok, ou seja, todo mundo desenha assim. Se as pessoas se permitissem desenhar, se não houvesse essa pressão no bom desenho, se não tivesse essa história da vergonha, do julgamento do outro, de si mesmo, normalmente o julgamento começa por si mesmo, mais gente desenharia ou não, né? E será que não seria mais uma forma de comunicação legal? Você falando aí, eu me lembrei da minha mãe, que eu na época pequenininha na escola, eu me lembrei que ela fazia desenhos assim, bem desenho fofinho e assim, ajudando nos trabalhos de escola, esses cartazes, e ela fazia desenhos bonitos, mas hoje em dia ela não desenha um boneco de palito. Qualquer Meu pai coisinha, também. Natália faz aí pra mim esse macaco, Natália faz isso aqui. Ela é professora de infantil, então sempre tem, mas hoje em dia ela não desenha Não, nada. várias nada. pessoas, meus tios, meu próprio pai, que foi advogado, hoje em dia aposentado, desenhavam cavalos, saca? Eu via meus pais uns cavalos, assim. Hoje em dia eu pego para desenhar um cavalo. Meu pai desenhava, viveu no interior e tudo mais, hoje em dia. E eu suspeito que pela comparação, hoje ela não se permite desenhar. Eu não sei se foi uma criação minha, mas é uma coisa que eu fiz com minha filha na primeira infância dela, não era minha pré-celular, né? Que ela não tinha celular. E ensinei, dei essa dica para minha esposa, que em tese é uma pessoa que não desenha, ela é professora de inglês e tal. E ela fazia essa brincadeira muito bem. Eu vou meio que fazer aqui com vocês só para dizer como é que funcionava. Assim. Especialmente em restaurantes esperando a comida chegar, a criança começa a ficar impaciente, pega um guardanapo, pega uma caneta Bic,
Diz assim, vamos fazer uma brincadeira de adivinhação. Ah, bora! Né? Criança topa e tal. Aí você não faz ideia do que você vai desenhar, certo? Eu pelo menos não fazia ideia. Eu fazia assim. E aí, o que é que vai ser? Aí ela diz assim, um planeta! Aí, pra não acabar a brincadeira de cara, aí você já descarta o planeta da sua cabeça. Aí você pensa assim, o que é que eu posso fazer com essa bola? Aí você faz assim, ela diz, vai ser um pneu de carro! Aí você, pra não acabar a brincadeira, você diz, não. Aí você faz assim, é um fone de ouvido! É, acertou e tal. Aí começa a brincadeira. Mas tu percebe que aí ela quer desenhar também, ela quer fazer você adivinhar, e depois a sua esposa, e depois, sei lá, o vizinho, e tem uma hora que tá todo mundo na mesa brincando com essa coisa e tá todo mundo conseguindo desenhar. O mágico é isso, o mágico é que todo mundo consegue, simbolicamente, de maneira muito simples, com poucas linhas e tal, desenhar, expressar ideias, visualmente, né? Então, precisa ser de alguma forma quebrado esse bloqueio da maioria dos adultos, né? Eu acho que tá meio que claro que para mim desenhar não é para poucos, não é necessariamente genético, e eu particularmente não acredito no dom. Se ele existe como exceções para mim vêm para reforçar regras, né? Porque toda vida que eu falo isso, alguém diz assim, mas tem um asiático de 4 anos lá em Singapura. Tá, mas são quantos que você conhece de 4 anos? Né? Poucos. Mas eu vi no Instagram, a criança tinha 2 anos e fazia um gatinho perfeito. Ela é um gênio e ela nasceu com aquilo. Tá, mas quantas crianças você conhece que faz esse gatinho perfeito nessa idade? Não é a regra. Né? Todos nós que desenhamos aqui, a gente com 2 anos não fazia gatinho perfeito. O conceito do perfeito, inclusive, já foi todo destruído aqui na nossa fala. Né? E até um adjetivo, assim, quando você depois da infância, né? Você pré-adolescente, adolescente que desenha, pelo menos as amigas das mamães, dos papais chegam, olha como é perfeito o que ele faz, né? É um adjetivo muito... Pesado. Hã? Pesado. Muito pesado. Eu diria usado de forma muito banal, né? É como chamar o Chimbinha de gênio. Eu sempre lembro do Suassuna. Suassuna, eu trabalho com a palavra, com a língua portuguesa. Esse Chimbinha é gênio, que é de comparação comparação pro Beethoven, né? Uma de comparação muito feia, né? Tipo, por que fulano é assim, você não é assim? Vai acabar entrando nisso, né? Vai. Por que ele faz isso, você não faz? Olha como ele faz melhor do que você. Quem desenha aqui já na escola deve ter acontecido, tipo, em outra série, aí chegou um aluno que também desenha. Comigo aconteceu várias vezes, basicamente em todas as séries. Miguel, tem um cara ali no, sei lá, no 6º C, que também desenha, mas tem uma coisa, os desenhos deles são mó pai, só mais os teus, tu desenha melhor, os desenhos perfeitos, não sei o que. A gente marcar um duelo de desenho. Pois aqui. Aí Esse escaldão é grande bastante para nós dois. Aí o que os adultos criam no pátio? Os adultos criam um curso de desenho, né? Que são julgados por adultos. Aliás, uma vez me fizeram entrar, foi basicamente o que ele falou. A gente foi pro pátio disputar quem desenhava melhor, porque era de turno, né? Eu da tarde e a pessoa da noite. Aí, não sei como inventaram um concurso de caricatura. Aí eu era o único desenhista, estava o Miguel. Aí lá vai eu, adoro estar em público, tipo, pro colégio todo, pra desenhar alguém da escola e tipo ser, né, julgado. Eu desenhava assim, ó. Teve linha do rosto que parecia que eu tava num terremoto. Aí o pessoal da escola lá... O Adoro foi irônico. Pois é. Sério. Aí a galera da escola, menino, naquela pressão de olhar pra mim na hora do resultado, eu já tava tremendo. Já não tava bom. Tava defendendo que eu tive, não é? Pois é, aí eu fiquei assim, é tanto que quando saiu o resultado, meu irmão já veio pra cima de mim, eu fiquei, meu Deus do céu, ainda bem que acabou. Mais um problema para quem dá aula, que às vezes se chegar próximo de um aluno para olhar o desenho faz esse efeito. É verdade.
que não é o efeito que você quer fazer, por mais que a gente tenha cuidado. Mas é, enfim, na cabeça do aluno é uma ameaça de julgamento. É que eu sempre achei estranho isso e eu me eduquei, tipo, será que eu tenho que me comparar mesmo ao outro? Tudo bem, eu tenho o meu estilo, o pessoal pode dizer, o cara desenha super bem e tudo, outra pessoa desenha no mesmo estilo e ele não tem o mesmo tipo de experiência que eu, vamos botar um exemplo assim. Decora 2 frases, são frases que eu vou decorando para poder dar respostas para as pessoas ou para eu ficar me convencendo de ideias que eu acho legais. E essas 2 são reais, não são minhas. Uma eu presenciei e outra eu li. A que eu presenciei eu estudei na Joe Gilbert School. O dono da escola, o Joe Gilbert, estava vivo na época que eu estudei, em 2000, e ele faz a recepção dos 300 alunos daquele ano, né? É mais ou menos 100 alunos por ano, assim. Sim. São 3 anos a escola. E aí esses 300 alunos ficam num grande auditório, e eu lá, tímido, brasileiro, sem falar inglês direito e tal, não sei o que, na primeira semana de aula, vou conhecer o Joe Gilbert, a lenda, o cara que passou 60 anos trabalhando profissionalmente com quadrinhos, desses 60, 20 sendo editor-chefe de arte da DC Comics. Uma lenda. Ele quando desceu as escadas assim para subir no palco, eu ficava escutando na minha cabeça a música de Star Wars. Não tinha a música, mas eu ficava assim, tá vindo isso, uma entidade. E uma das primeiras frases que ele falou, depois de dar bom dia e tal, foi: aqui ninguém desenha como eu. O auditório veio abaixo. Tipo, que óbvio, escroto, né? meu escroto. E aí ele termina a frase assim: como eu não desenho como nenhum de vocês. Eu já passei uma semana sem desenhar, deprimido, depois que eu conheci a arte do Adam Hughes. Hoje eu olho para a arte do Adam Hughes, continuo achando genial, mas penso, você não desenha como eu! Pois ninguém desenha feitos como Adam Hughes. Entende? Eu acho essa frase genial. A segunda que eu uso, eu li numa revista chamada Vida Simples, que eu acho muito legal, muito simpática essa revista, muito bacana. E teve uma matéria sobre desenho. E nessa matéria sobre desenho, eu estava inclusive esperando minha terapia, estava no Instituto Grão, lá, folheando a revista, lendo e tal. Eu anotei essa frase. O professor lá, que foi entrevistado, ele fala sobre desenho realista e desenho estilizado. Ele diz o seguinte: no desenho realista, todo mundo acerta igual. No desenho estilizado, todo mundo erra diferente. Então, se você quer ter uma voz, não dá para ser realista. Por isso, aí eu volto para o início da nossa fala. Por isso, quando eu pergunto assim, vocês reconheceram algum desenhista desses que eu mostrei? Nunca ninguém sabe quem é o desenhista do hiperrealismo. Porque tem 50 desenhistas hiperrealistas que fazem exatamente o mesmo desenho que você não consegue perceber a sutileza de diferença entre eles. Charles Laveso, que é um dos mais famosos do Brasil, Sim. tem um cara aqui, tentando lembrar o nome dele, ele já deu uma oficina aqui no estúdio, mas ele é aqui da região metropolitana de Fortaleza, acabou de fazer um desenho do Whindersson Nunes, né? Que é hiperrealismo. Salviano. Obrigado. Como o Charles Laveso. Se você colocar um desenho lado a lado, um do outro, cara, eu acho que eu tenho um olho super treinado. Eu não ia reconhecer de quem é qual. É como 2 fotos da mesma pessoa, lado a lado. Exatamente, porque não parece foto, não é isso? Então, aquilo que as pessoas médias consideram erro, que é o não ficar igualzinho, é a palavra que esse professor usou para dizer assim: ninguém se estiliza o seu desenho igual a ninguém. Se você estilizou, se tem algum grau de estilização, é ali que está a sua pessoalidade. Se o sol que você desenhou não é redondo, perfeito, como um compasso, se tem uma micro tremida, essa micro tremida é sua. Só sua. De mais ninguém. Ninguém vai micro tremer daquele jeito, naquele ponto, naquela intensidade. Entende? E o valor, para mim, está muito aí, nessa voz, nessa individualidade, nessa personalidade que a arte não hiperrealista propõe a você. A desenhista do Kimetsu no Yaiba, ela não faz olhos redondos. Eles são quase redondos, eles são
Só que eles têm você ver os traços assim. O Charlie Schulz, na parte final da carreira dele, eu não tenho essa informação como uma informação factual, histórica, que eu possa bater o martelo, mas várias vezes, por fontes diferentes, eu ouvi falar que ele estava desenvolvendo um leve mal de Parkinson. E ele mudou o estilo de arte final dele para uma arte final tremidinha a partir daí. Se você comparar as tiras dos anos 50 e 60 do Charlie Brown, do Snoopy, do Peanuts, as cabeças eram hiper redondas e bem direitinhas. Nos anos 70, 80 até os anos 90, tremidinho. Que foi copiado do desenho animado. E muito mais bonito, né? Sim, na minha opinião, evoluiu a arte dele, ao invés de evoluir, né? O desenhar para quê? Essa é uma resposta que eu acho extremamente individual. Eu coloco essa pergunta aí para fazer um link com uma dos primeiros slides meus. No meu caso, prazer e terapia. Lembram? Até hoje, prazer e terapia. Uma coisa bem confidencial aqui. Em semanas ou dias que eu estou bastante estressado, muitas vezes a minha esposa olha para mim e diz assim: "Você está sem desenhar, né? Você está uns dias sem desenhar, né? Cara, vai desenhar, sabe? Você está precisando desenhar." Aqui é um estúdio, a gente tem parte administrativa, tem uma série de coisas, e acredite, por mais que eu trabalhe com desenho, às vezes passo 2, 3 dias ou uma semana sem desenhar. Isso afeta o meu humor, afeta a minha relação com o mundo, né? Isso não é com todo mundo, essa resposta ela é individual, estou dando a minha, né? Mas eu acho que quem trabalha com desenho, ou quem pensa desenho, ou quem ensina desenho, eu acho que tem que ter essa pergunta em mente, assim, ou provocar essa pergunta em alguém, né? Desenhar para quê? Sem ter necessariamente uma resposta fechada para isso. Artista não é artista porque quer, é artista porque precisa, porque é uma necessidade tão imperiosa quanto respirar de fazer a arte que você faz. Independente se qualquer pessoa vá ver ou ler ou... Vou fazer uma coisa mal educada, que é puxar meu celular no meio da palestra só que você falou isso, porque eu tenho um print de uma frase do Charlie Schulz sobre isso. Dá pra notar que eu sou fã do Charlie Schulz, né? Eu tava me sentindo muito estressado porque eu não tava escrevendo nenhum livro. Vamos Aí lá. eu fui escrever alguma coisa só pra... Ó, vê se faz sentido com o que você falou. Charlie Schulz botou, escreveu: "Por que músicos compõem sinfonias e poetas escrevem poemas? Eles fazem, pois a vida não teria sentido se não os fizessem. Exato. É por isso que eu desenho. Essa é a minha vida." Pois perfeito. É tão importante quanto respirar, Sim. né? Para o Charlie Schulz. Uma relação quase religiosa com aquilo que você faz. É muito profundo, cara. É muito profunda a relação. Mas aí eu acho que quem trabalha com isso, quem precisa fazer isso todos os dias, mas quem não tem essa relação, pode ter alguma relação com o desenho, sabe? Pode se permitir, numa aula de inglês, puxando agora a minha esposa, na hora de falar car e não poder traduzir, desenhar um carrinho assim, para a galera sacar do que ela está falando. Ou brincar com uma criança. Ou mesmo ter uma forma de comunicação que às vezes as palavras não são capazes de abraçar, de cobrir. Tem sentimentos que talvez só o desenho consiga traduzir. Aí quem não desenha ou que não se permite desenhar, fica sem conseguir colocar aquilo para fora direito. Entendeu? Então é como se a gente perdesse uma maneira de se comunicar com o mundo e com o outro, né? Você ia falar alguma coisa? Não. Foi só uma sensação, né? E aqui tem uma reflexão final, a gente está terminando. Essa reflexão é baseada numa fala do Clóvis de Barros Filho, que não fala sobre arte, na verdade, ele fala sobre felicidade, mas me fez refletir sobre arte, né? Será que a arte é útil? Há de fato quem defenda que não, isso aí eu já li de outras fontes, né? A arte é algo inútil e tal. Eu já li isso sendo falado de uma maneira extremamente pejorativa. Mas a fala dele sobre felicidade me fez assim, se alguém chegar para mim e diz assim, cara, a arte é inútil, eu posso voltar e perguntar assim, e a felicidade é útil? Né? Porque a utilidade está fora
da coisa. A utilidade do carro, de te levar de um ponto para outro, está fora do carro em si, mas o valor da felicidade está em si. E muitas vezes o valor da arte, do desenho, também está em si. Pode ser que o desenho realmente não te leve do ponto A para o ponto B, pode ser até que o desenho não te compre uma camisa nova, nem pague nenhum boleto. Isso pode acontecer de fato. Mas o valor do desenho não está só nisso, não está fora dele. Está nele também. Isso para mim é extremamente profundo e valioso, e mais valioso do que muitas coisas. Né? Comunicação, o desenho como comunicação para além do verbo e do concreto, é uma comunicação universal. Eu, através do desenho, talvez eu consiga me comunicar com vários povos que você consegue falar a língua e eu não. O alemão, o japonês, o chinês e tal. Eu não sei falar uma única palavra, mas eu passei 6 meses morando nos Estados Unidos, trabalhando como desenhista nos Estados Unidos, estudando nos Estados Unidos, sem conseguir entender o inglês direito. A minha forma de comunicação era o desenho. Não quer dizer que eu ia na lanchonete e desenhava um sorvete e tal, mas dentro da escola de arte, eu consegui ter respeito, não pelo que eu falava, mas pelo que eu desenhava. Entendem, não? Sim. Para mim, isso é muito profundo. Muito poderoso, o desenho é muito poderoso. O desenho conseguiu romper a barreira de uma língua para mim, na real. Depois de 6 meses eu consegui me entender, falar e tal. Mas foram 6 meses. 6 meses é muito tempo, gente. Você tendo aula todo dia num lugar. O professor falar coisas e você não entender o que ele está falando. Entende? Foi muito complicado. E para mim o desenho me faz me sentir mais íntegro, mais completo. E eu acho que ele é capaz de fazer qualquer pessoa se sentir mais íntegra e mais completa, independente de ser profissional ou não. Essa frase também é do Picasso: toda criança é um artista, o problema é como manter-se artista depois de crescido. Resume muito bem tudo que nós falamos até o momento. É isso. Vamos bater